Fala, princesas lindas do meu Brasil, tudo bem com vocês? Imperatriz de Lace veio aqui hoje para tirar todas as dúvidas de vocês sobre quais tipos de lace existem no mercado. Não importa, seja princesa iniciante, intermediária ou veterana, sempre tem aquela dúvida, né? Chay, peruca, prótese, qual que é a diferença de lace? Por que chama lace? Porque tem muita gente que acha que a gente fala lace para ficar chique, né? Lace, uma palavra em inglês. É sim uma palavra em inglês, mas na verdade, gente, é que sim, existem diferença entre esses acabamentos, esses tipos, tá? De perucas. E aqui nesse vídeo eu vou te ensinar todas essas diferenças. Então, se você quer saber quais são os principais tipos de lace que existem no mercado, continue assistindo esse vídeo. Então vamos lá. Eu separei aqui os principais tipos de lace, porque existem muitos. E cada vez que vai passando o tempo, mais novos tipos de laces vão aparecendo. O que eu vou apresentar aqui para vocês são os principais, os mais usados, principalmente entre nós brasileiros, tá bom? Então, trouxe aqui até mesmo um exemplo prático entre os dois principais, que é o que vocês mais têm dúvida, entre uma lace front wig e uma wig. Então vou mostrar aqui na prática, abrindo o interior delas para vocês verem e não ficarem com nenhuma dúvida, tá? Enquanto isso, eu vou aqui mostrando na tela para vocês, junto aqui com uma aulinha que a gente tem dentro do Princesa de Lace para vocês entenderem. Um dos modelos mais fortes, que são mais conhecidos dentro do mercado hoje, é o modelo de lace front. Então, já diferenciando para vocês o que é uma lace front, o que é uma prótese e o que é uma peruca aqui nesse primeiro momento. Então vamos lá. O que significa a palavra lace? A palavra lace em inglês, a tradução é renda. Então, por que se chama lace wig, né? Peruca, wig de renda, tá? Então esse é o significado da palavra lace wig. Então quando a gente fala lace wig, já identifique que é porque ela tem um acabamento de uma renda, ou seja, um tecido muito fino, que é esse daqui, que imita muito bem o crescimento do cabelo humano, né? Então é como se estivesse realmente crescendo cabelinhos de um couro cabeludo, tá? É por isso que a lace é diferente, tá? Então sim, ela é uma peça diferenciada. Já a wig, gente, ela não tem a renda, então por isso que ela é uma peruca tradicional. Mas isso não significa que ela não pode ser natural. Olha, por exemplo, essa wigzinha aqui, ó. A gente vai deixar as fotos de eu usando ela, tá? Pra vocês verem. Olha que fofa que fica. Então, ó, ela tem um acabamento de um corte totalmente de franja. Então, necessariamente, ela não necessita... não precisamente ela precisa de ter uma wig. Por quê? Porque o acabamento, a forma que ela foi confeccionada, não tem a necessidade de ter o acabamento de tule, tá? Por quê? Olha aqui como ela é por dentro, ó. Então uma wig, ela é assim por dentro, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, que é mais revestida, ela significa que é o topo, e essa parte aqui de trás, ela a gente chama de cap aberta. Lembrando que as caps podem ser abertas ou fechadas, tá vendo? Wigs, geralmente, elas não têm pentinhos internos, ó, tá vendo aqui? A maioria de wigzinhas assim, você tem que colocar, mas tem algumas que vêm, tá? Apesar de ser a maioria, algumas vêm. Essa daqui não tem, ó, tá vendo? Mas tem alças reguladoras, tá vendo aqui, ó? Então você consegue regular o tanto que tá justo na sua cabeça através dessas alças reguladoras. E se você quiser também, você pode colocar pentinhos internos, tá? Então já que eu já mostrei a parte interior dessa wig, eu vou mostrar pra vocês também a parte interior da lace, pra vocês já se acostumarem com a diferença. Então, ó, a parte interior da lace, ela é dessa forma, ó. Tá vendo aqui? Essa é a renda, tá? Esse tulezinho aqui é que é confeccionado fio por fio, onde que imita o couro cabeludo. E olha só a diferença da cap aberta e a cap fechada. Essa daqui já é uma cap fechada, ou seja, toda revestida na costura com um tecido aqui. Muita gente me pergunta assim, por que isso, Chay? Geralmente quando as peças vêm assim, elas ficam um pouco mais firmes, isso aumenta um pouco mais a durabilidade delas. Por quê?
Isso aqui, gente, é como se fosse uma roupa. Isso aqui vai relaxar com o decorrer do uso, tá? Então, quanto mais reforçada ela tá, vai demorar mais tempo para relaxar, vocês concordam comigo? Então, tem um ponto bom e tem um ponto não tão bom. O ponto bom de ter uma tela aberta é que para secar é mais fácil, para lavar é mais fácil, né? Só que o tempo também vai desgastar mais rápido quando ela é aberta. Quando ela é fechada, você vai ter que diluir o shampoo na água, lavar de uma forma diferente quando for na cabeça e ela vai demorar um pouquinho mais para secar, tá? Mas em compensação também, ela vai demorar mais a relaxar, tá? Esse daqui, ó, o Elastic Band, que é muito relativo, vem mais em lace wigs também e também sempre pentinhos, ó, alças reguladoras e pentinhos internos, ó. Então geralmente vem 3, um aqui na nuca, 2 nas laterais, tá? Então, ó, já mostrei o interior aí pra vocês, então agora vocês já sabem visualmente aqui ao vivo qual que é a diferença entre peruca e lace front wig. Então estamos acordadas, né? Agora vamos falar um pouquinho da prótese. A prótese, gente, já é diferente, tá? A prótese, ela pode ser confeccionada tanto com silk top ou não silk top. Silk top é como se fosse uma borracha, é como se fosse um plástico, vamos dizer assim, especial, né? Isso se chama silk top. E lá confeccionado os fios. Porém, na lace, ele é como se fosse um nó, é dado um nozinho, correto? Já na prótese não, ele é implantado, gente. Então por isso que ele fica mais natural ainda, tá? A prótese geralmente, elas não aparecem esses pontinhos pretos que aparecem na lace. A prótese ela é implantada, então o fio fica muito igual. Então quando você vê assim em cima, você vê realmente mesmo um couro cabeludo. A única coisa que é um ponto ruim é que por ela ser uma borracha, ela tem uma espessura mais grossa, tá? Geralmente as próteses são utilizadas mais para quem é totalmente careca. Então quem tá passando por tratamento oncológico, os homens agora, né, estão chegando com tudo aí com as próteses, então eles usam as próteses que ficam extremamente natural, tá? E eu também recomendaria que se fosse, né, quando vai usar uma prótese, sempre ter uma franjinha, sempre ter um acabamento de frente, por quê? Por causa dessa espessura do silk top, apesar de ser muito maravilhoso, porque quando você olha de cima, você vê aquela coisa super natural. Só que aqui, ó, em questão de acabamento, eu Chayane Imperatriz, eu prefiro que seja as laces, porque eles vão, né, colar, nós vamos ter a possibilidade de colar muito bem esse tule na testa e vai ficar extremamente natural, tá? Então eu já desmistifiquei aqui pra vocês que sim, existe uma diferença entre peruca, prótese e lace front wig. Agora eu quero passar bem rapidinho com vocês os principais tipos de lace, tá? Então eu comecei lá, né? Lace front wig, que é o quê? É essa que eu mostrei pra vocês. Então a parte da frente dela é uma renda que imita o couro cabeludo e a parte de trás dela é uma wig. Então por isso que se chama, né? A frente lace e a parte de trás wig. Temos a peruca tradicional, que é a que eu mostrei também. Então ela não tem parte de renda, ela não tem imitação de couro cabeludo, mas ela é confeccionada toda de uma forma estratégica que não precisa. Então ou tem franja, ou ela é de lado ou de frente. Então as franjas vão tampar, né, esse acabamento aqui, ó, que necessariamente precisa de ser uma lace para não aparecer. Tá? Nós temos T-part ou invisible part. Então o que é? É o acabamento imitando o couro cabeludo da renda, só em uma região específica. Então ela pode ser no meio, né? Então T-part porque meio e frente. Então se forma um T. Ela pode ser invisible part, ela pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, tá? Então essa é uma lace front de repartição fixa, ou T-part ou invisible part, tá? Esses todos os nomes tem a mesma finalidade. Nós temos a 360 Lace Front Wig, que é o que? É toda essa região aqui, ó, da circunferência da cabeça. Então, parte da frente, parte lateral, parte nuca, elas vão ter tule. Então, você pode colar nessa região toda aqui, que vai ficar extremamente natural, tá? As americanas usam muito. E temos a Full Lace, que ela é toda, a cabeça toda, ela vai ser confeccionada com tule, então ela é até mais molinha, mas assim, sensacional, incrível também. Full total renda, né? Lace renda. Então ela vai ser uma peruca totalmente
totalmente feita de renda, tá? As artistas usam muito o full lace geralmente, porque quando colada na cabeça dá muita possibilidade de penteado, você pode fazer de tudo quanto é gente que vai sempre imitar o couro cabeludo, tá? Temos a U-Part Wig também, ela não tem esse topo, é como se fosse um mega hair entrelaçado pronto. Então essa parte aqui, ó, que faz um U, você deixaria o seu cabelo natural e aqui embaixo ficaria uma wig, tá? Muito interessante. Tem variações também de tamanhos, tipos das laces. Então, o acabamento ele pode ser 13x4, ele pode ser 13x6, 13x7, pode ser 4x4, né? Então, eu também deixei essas variações de tamanho do acabamento da renda, tá? Que pode variar muito. E essa numeração também, que muita gente me pergunta, Chay, o que significa 13x4, 13 por não sei o quê? Então, eles são medidos por polegadas, tá? Lá nos Estados Unidos, eles medem por polegadas. Então, essa polegada, ela tem o tamanho de 13x4, ou 13x6, por 7, né? 4x4. Então, esses são os tamanhos. Para fechar com chave de ouro, para quem não sabe já ficar sabendo, são as lace closure, que são, gente, só a renda, só a parte da frente. Então você pode usar para poder montar uma lace, você pode usar para poder montar um mega hair na sua cabeça, né? Então, teve uma época aqui no YouTube que eu trazia muito essa proposta, eu usei muito tempo o mega hair das gringas que eu falava. Então, atrás eu fazia entrelace e na frente eu fechava com a closure 3x4, às vezes 4x4, tá? Então, esses aqui são os principais tipos de lace que eu acho muito importante, se você é princesa iniciante, intermediária ou veterana, ficar sabendo e saber principalmente das diferenças entre eles, porque sim, existe diferença, tá bom? Então agora eu já quero que você comenta aqui embaixo se você sabia de todas essas informações, se não sabia, o que você aprendeu com esse vídeo, e eu também quero que você deixe aqui o que você quer que a Imperatriz traga de informações dentro desse universo incrível de laces que a gente ama. Lembrando que é muito importante você sempre ficar atento aqui nos links da descrição que eu deixo pra você, porque eu tenho certeza que pode te ajudar a você se transformar uma princesa de lace e fazer parte do universo da Imperatriz. Espero vocês no próximo vídeo.